Olá, minhas cheirosas, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Osana Maria Atelier. Eu sou a Osana que vos fala, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu cantinho. Chega pra cá, já clica aqui no botão de inscrever-se e vem fazer parte aqui da nossa família. Minhas cheirosas, o vídeo de hoje, que será o vídeo de hoje? Hoje o vídeo de hoje vai ser uma conversinha aqui com vocês. Acho que vocês já viram, né, alguns vídeos aí que tá rolando no YouTube. Eu nunca gravei vídeo polêmico aqui no meu canal, gente, nem essa é a minha intenção, tá? Porém, existem situações e situações em que a gente tem que se posicionar, porque, de fato, foi algo que mexeu muito comigo, né? Não querendo atacar ninguém, mas, assim, da mesma maneira que a pessoa tem o direito de abrir o vídeo, abrir a câmera e gravar o que ela quiser pro canal dela, eu também tenho o direito de fazer isso no meu canal. E aí, o crochê destrói ou não destrói famílias? O crochê tem um lado ruim ou não tem? Será que o crochê é algo ruim para sua vida? Será que o crochê ele deve ser comparado com coisas ilícitas por ser viciante? Fica aqui nesse canal que eu vou falar para vocês a minha experiência. Então vamos lá, minhas cheirosas. O vídeo de hoje é falando sobre o crochê, a nossa arte maravilhosa que eu amo. Amo de coração, amo o que eu faço, amo a minha profissão. Amo que o Senhor tenha me dado esse dom maravilhoso de tecer com as mãos. E hoje venho aqui falar para vocês, contar um pouquinho da minha história, mesmo tendo um vídeo aí no meu canal onde eu conto, né, o meu início aí com o crochê, mas vou entrar mais a fundo em um assunto que eu nunca abordei. Vamos lá. Eu aprendi a fazer crochê com a senhora que hoje é minha sogra. Vou contar um pouquinho da história dela também com o crochê. Iniciar pela história dela e depois eu passo para minha, tá bom? A minha sogra, que na época não era minha sogra ainda, né? Ela sempre fez biquinhos de pano de prato. Ela trabalhava em firmas, mas ela sempre fez o crochêzinho dela. Passado o tempo, né, ela foi casada ali com uma pessoa que tinha um vício do alcoolismo, que era muito mulherengo, que não tinha responsabilidade com a família. Então, toda a responsabilidade dentro de casa sempre foi dela, né? Ela foi uma mulher muito guerreira e ela tinha 3 filhos, né? Que é o meu esposo, o irmão dele e a irmã dele. E a minha sogra, com o passar do tempo, né, a filha dela casou, teve filhos, moravam todos no mesmo quintal. Só um minutinho, gente. Voltei, meus amores, minha filha tava me chamando ali. E mesmo com gripe, né, eu venho conversar aqui com vocês a respeito disso, porque eu precisava me posicionar sobre essa questão. Então, a minha sogra ali, a filha dela, né, casou, moravam todos no mesmo quintal. E a filha também, né, no caso a minha cunhada, nunca foi uma pessoa, assim, de grandes responsabilidades. E com isso, os filhos, né, os netos da minha sogra, no caso, sempre foi responsabilidade também da minha sogra. Com o passar do tempo, a filha dela se separou e ela acabou ficando ali com as 2 meninas, para tomar conta, a minha sogra. E com isso, criança pequena. O meu esposo, na época, era casado com outra pessoa, morava também no mesmo quintal. Ele trabalhava e a mulher dele também, e a minha sogra cuidava ali dos netos. Mas antes disso, antes do meu esposo casar, da minha cunhada também se casar, quando eles eram crianças, a minha sogra, né, a firma que ela trabalhava teve que ir embora daqui da cidade, e eles foram para Minas, essa empresa que ela trabalhava. E o dono da empresa queria levar ela. Só que ela não pôde ir porque ela teria que vir embora somente os fins de semana, e ela não tinha com quem deixar os filhos dela. E com isso, o que sustentou a minha sogra, ajudou ela a criar os filhos, foi o crochê. Conforme o tempo se passou, os filhos se casaram, vieram os netos, que ela é daquelas vó que cuida dos netos, né? Quem ajudou ela, abaixo de Deus, foi o crochê. Ela criou os filhos, ela criou as 2 netas dentro da casa dela. E a casa dela, às vezes eu ficava impressionada. Às vezes, se eu chegasse na casa dela 8 horas da manhã, a casa dela sempre foi impecável. Sempre foi limpa, sempre foi cuidadosa. Sempre, meio-dia, 11 horas, a comida tá na panela para quem quiser chegar e comer. Então, gente, o crochê ele não destrói nada. O que destrói as pessoas se chama comodismo e falta de compromisso. O que se destrói não é o crochê, é falta de equilíbrio nas pessoas. E agora, vindo para minha história. Com isso, aprendi a fazer o crochê com ela quando eu era adolescente, mas nunca peguei como profissão. Enfim, os anos se passaram, né? Casei, separei. Sempre fiz um biquinho de pano de prato, um tapetinho, sempre vendi, mas nunca foi como profissão.
Passados-se os tempos, gente, os anos, eu perdi 2 irmãos. Meu irmão mais velho morreu com 29 anos. Ele teve parada cardíaca porque ele bebia, né? Ele teve ali abstinência da bebida e ele teve 3 paradas cardíacas, não resistiu e faleceu aos 29 anos de idade. Passados-se 2 anos, 2 anos e janeiro, fevereiro, 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6 meses por aí, o meu irmão de 24 anos foi vítima, foi alvejado, não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Ele foi... Ai, como que eu posso falar pra vocês? Agora me fugiu uma palavra. Ele foi alvejado com 3 projéteis. Pronto. Achei a palavra pra falar pra vocês. E com isso ele veio a falecer também aos 24 anos de idade. Quando meu irmão mais velho faleceu, logo em seguida eu me separei, né? Os meus pais foram embora pra Bahia. Depois que meus pais foram embora, passado alguns meses, meu irmão faleceu de tiro. Ai, falei a palavra, gente. Enfim, faleceu, né? E por eu ver os meus pais ali sozinhos, eu acabei pegando minhas coisas e fui embora pra Bahia também. Já era casada com esse meu esposo que eu sou atualmente. Fomos ali pra Bahia, mas eu não pude sofrer o luto dos meus irmãos, né? Comecei a entrar numa depressão muito forte e fazendo tratamento, terapia lá na Bahia, tudo, eu pude entender isso. Porque na época eu fiquei tão focada em dar força para os meus pais que eu não chorei o que eu tinha que chorar, eu não sofri o que eu tinha que sofrer. E eu e os meus irmãos éramos muito, muito apegados, muito apegados. Nós, de fato, sabe aqueles irmãos que tá ali pro que der e vieram os meus irmãos, né? E eles eram meu apoio, eles eram tudo na minha vida. Aqui abaixo de Deus eram os meus irmãos. Mais até do que os meus pais, porque a gente era aquele tipo de irmão que o mundo inteiro podia se acabar, mas a gente sempre ia estar junto, sabe? Eu confiava muito neles, eles em mim, enfim. E com isso, passado alguns meses, eu voltei aqui para São Paulo, gente, e aí eu me afundei na depressão. Eu me afundei na depressão, vou contar para vocês coisas que eu nunca contei aqui. Eu fiquei tão doente, mas tão doente, que eu não tomava banho. Eu só ficava trancada dentro do meu quarto. Eu não tinha prazer na vida, eu atentei, né, pensei em atentar várias vezes também contra a minha própria vida. Eu fiquei numa depressão que eu achava que não tinha mais solução, que a solução era simplesmente, não sei se pode falar essa palavra aqui também. Para mim a solução era apenas isso. E com isso, o meu pai conversando com a médica que eu fazia tratamento lá na Bahia, ele mostrou um áudio que eu tinha mandado para ele e ela aconselhou ele a vir me buscar. Enfim, resumindo aí a situação, gente. Eu fiquei num estado de depressão que eu não tomava banho, eu não comia. O meu esposo, ele não cuidava da minha filha. Eu não fazia nada. O meu esposo, ele chegava do trabalho, naquela época ele chegava cedo do trabalho. Ele trabalhava de motorista numa empresa. E ele chegava do serviço, ele ia arrumar a casa, ele ia colocar a roupa para lavar, ele ia dar almoço para minha filha, ele ia no quarto, ele me dava comida, ele me dava banho. E eu vivi isso, sabe, no fundo do poço. E com isso, acabamos voltando lá para Bahia, passado algum tempo, voltamos lá para Bahia e eu continuei o tratamento com a psicóloga, com o psiquiatra, que é muito importante, é muito bom fazer terapia. E o psiquiatra me aconselhou, né, a psicóloga, a fazer alguma coisa que eu gostasse. E eu lembrei que eu fazia crochê, né? Eu comecei a fazer outros artesanatos, né? Ficava o dia inteiro, gente. Só que aí começou o desequilíbrio na minha mente. Eu comecei a trocar o dia pela noite. Então, eu dormia o dia inteiro e à noite eu queria fazer todo tipo de artesanato. Na época não era crochê ainda. Eu fazia outras coisas. Fazia aqueles cadernos com aquelas fitas trançadas, sabe? Vários outros tipos de artesanato. Porém, eu estava em tratamento. O médico tinha falado que isso de fato poderia acontecer, trocar o dia pela noite, mas que aos pouquinhos, com a medicação, com tudo, ia equilibrar. Aí nisso a gente trocou de casa, eu e minha esposa, a gente mudou de casa. E eu fiz um tapete. Desculpa de novo, gente, esse cachorro tá brigando ali. Eu fiz um tapete de estrela pra minha casa. E aí a minha mãe falou que tinha ficado muito bonito, todo mundo elogiou, né? E eu comecei a levar pra feira e eu comecei, de fato, a querer fazer o crochê. E um dia eu comentei com a minha psicóloga, né? Que eu tinha começado a fazer crochê e tal. Ela falou que era muito bom, que era pra mim continuar.
E ali eu comecei a pegar firme no crochê, gente. Comecei a fazer feira lá na cidade, que eu fazia, na Bahia. Eu tô resumindo bem pra vocês, bem mesmo, porque são anos de trajetória aí até chegar onde a gente tá hoje, tá, gente? E eu comecei a fazer o crochê. Gente, eu fazia o crochê com tanto amor que eu mal via a hora de acordar pra fazer crochê. É onde eu falo pra vocês a falta de equilíbrio. Lembra lá que eu falei pra vocês que eu trocava o dia pela noite? E nessa época não estava mais acontecendo isso. Eu estava com o meu sono equilibrado e eu não via a hora de acordar no outro dia de manhã pra fazer o crochê. Mas eu nunca fui fazer o crochê com a minha casa de perna pro ar. Eu nunca deixei de estar com a minha família pra estar fazendo só o crochê, sabe? Eu amava fazer crochê. Às vezes eu levava o crochê pra feira, na feira que eu fazia lá na minha cidade. E a bolsa aí voltava do mesmo jeito. Porque chegava lá, eu conversava com uma pessoa, conversava com outra, tinha nossas amigas de banca, né? Então, assim, a questão é a falta de equilíbrio. Quando eu tava fazendo outro tipo de artesanato, eu tava desequilibrada a minha mente, tava num ritmo descontrolado. Mas a culpa não era do artesanato, a culpa tava aqui na minha mente. Então, o crochê é a mesma coisa. Se você tá viciada no crochê, se você deixa de comer pra fazer crochê, se você deixa de viver com a sua família pra fazer crochê, se você não quer sair pra fazer crochê, o problema não tá no crochê, o problema tá em você. Procura uma terapia, procura conversar com alguém a respeito, porque não é normal. Alguma coisa tá desequilibrada aqui na sua mente. E não é normal, porque todo tipo de vício é querendo preencher alguma lacuna que tá aberta dentro de você. A gente quer preencher aquele buraco com alguma coisa, e você acaba fazendo só aquilo, 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 aquilo. Entende, gente? Mas eu jamais poderia vir aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar e falar que o crochê destruiu a minha família. Eu já me separei do meu marido agora, a gente já se separou. E a gente acabou voltando, mas eu nunca separei dele por causa de crochê. A gente separa porque alguma coisa tá acontecendo ali. Aí a pessoa pode jogar o crochê como culpa? Pode, porque meu marido é caminhoneiro. A gente discute muitas vezes, já discutimos outras vezes por conta do trabalho dele. Mas não é a culpa do caminhoneiro, a culpa não é do caminhão, mas é da falta de equilíbrio. Da pessoa saber que tem que ficar em casa algumas vezes. Como qualquer outro serviço, gente. Sabe? A culpa não é do crochê. E eu não poderia jamais vir aqui, ou deixar de vir aqui, e falar para as meninas que estão começando. Se você está começando no crochê agora, gente, o crochê não vai destruir sua família. O crochê, ele não vai destruir você. Pelo contrário. Hoje, abaixo de Deus, eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio nenhum. Eu não tive alta do médico, eu tive alta de Deus. Deus me deu alta através do crochê. O crochê foi a minha terapia. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei com muito pesar por não poder fazer terapia com a minha psicóloga, porque eu não queria mais falar com outro psicólogo, começar tudo de novo. Tanto que alguns dias ela me atendeu até pelo WhatsApp. Até que teve um dia que a gente conversou pela última vez, sabe? E o crochê preencheu o vazio que estava em mim. Não o vazio de Deus, não o vazio dos meus irmãos, não o vazio da minha família, não. Mas era o vazio de fazer algo que eu gostava, sabe? Então, assim, hoje o crochê virou a minha profissão. O crochê não é mais a minha terapia apenas, ele é a minha profissão. A gente tem que ter, gente, sabedoria para falar as coisas e falar de algo que salva vidas, né? Imagina eu vim aqui falar para vocês que vou usar a profissão do meu marido porque eu não quero colocar outras pessoas em jogo aqui. Vamos supor, eu cheguei aqui e gravar assim, gente, a profissão de caminhoneiro destrói famílias. Porque eu conheço caminhoneiros, né? A gente sabe a fama que tem. Mas o que destrói a família não é a profissão. Porque o caminhão, querendo ou não, é o que move o Brasil. É o que leva medicamento, é o que leva comida, é o que leva... Quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, quantas carretas de alimento, quantas carretas cheias de esperança foram levadas para lá. Eu vou poder generalizar por causa de homens que dirigem ali o seu caminhão, a sua carreta e que não tem caráter? Que vai destruir sua família? Não. Aí vai da pessoa. O crochê é a mesma coisa. Então, se o seu marido, se os seus filhos estão achando ruim com você, questionando o seu crochê, procura verificar. Porque tem pessoas que questionam porque de fato sentem a sua falta, e tem pessoas que vão te questionar porque estão vendo algo diferente em você, um brilho diferente, você feliz. E mesmo assim, gente, tem pessoas dentro da nossa casa que não querem ver a gente feliz. Porque eu já convivi com pessoas da minha família, sabe? Eu não digo pessoas próximas, meu pai, minha mãe, meu marido, não. Mas assim, parentes que começam a ver você crescer, que começam a ver você, não é crescer financeiramente, é ver um brilho diferente no seu rosto e começa a querer saber o que está acontecendo. E começa a pôr defeito, sabe? Querer te colocar para baixo.
E a gente aqui temos que tomar muito cuidado. O crochê não destrói a sua família, ele não tem esse poder. Só tem uma pessoa que tem o poder de destruir sua família, é você mesmo. É você, ou é seu marido, ou é seus filhos, são atitudes, não o crochê. O crochê salva a vida. O crochê alimentou a minha sogra, os filhos, os netos, e ainda hoje ela faz os biquinhos de pano de prato dela. Para ela ajudar uma pessoa, para ela ajudar a cuidar da mãe, para ela ajudar o irmão, para ela ajudar um filho. É o crochê. O crochê pôs alimento na mesa dela. E na casa dela, nunca eu ou a minha mãe, antes dela ser minha sogra, porque sempre foi vizinha nossa, a minha mãe até ficava admirada. A minha mãe sempre trabalhou fora. Sempre. A minha mãe saía de manhã e chegava à noite em casa. Minha mãe não viu os filhos dela crescer. Hoje ela se arrepende. Sabe? E assim, hoje ela fala que se naquela época ela soubesse fazer crochê, ela nunca teria saído de casa para trabalhar. Porque ela enfrentava ônibus lotado, ela enfrentava o patrão da minha mãe não porque ele era uma pessoa boa, mas tinha encarregado, líderes, as pessoas que trabalhavam, que muitas vezes era afrontosa, sabe? Passou frio no meio do caminho, muitas vezes a minha mãe tinha hemorragia e tinha que trabalhar do mesmo jeito. Vinha em pé nos ônibus, sendo apertada, sendo assediada pelos homens, sabe? Sentindo cheiro de CC dos outros. E vinha o ônibus lotado, em pé, cansada, trabalhava o dia inteiro em pé. Chegava em casa, muitas vezes na época, quando eu era menor, tinha que fazer comida, tinha que limpar a casa, tinha que fazer tudo, tinha que passar roupa, tinha que olhar minha avó, tinha que muitas vezes levar minha avó no médico. E hoje ela fala que se ela soubesse fazer o crochê, ela nunca teria feito isso. Ela não viu a gente crescer. E a pessoa tem o privilégio, eu tenho o privilégio, eu tive o privilégio de cuidar da minha filha. Ah, porque a renda do seu marido é a principal, mas nem sempre, gente. Nem sempre, sabe? Como eu falei pra vocês, eu já separei do meu marido outras vezes, e o crochê foi o meu sustento para pagar aluguel, comprar comida, me divertir, que eu me divertia também. Eu saía naquela época, eu bebia com as minhas amigas, eu ia pra prainha, que tinha lá na minha cidade, e era com o crochê. Eu não trabalhava registrada, entende? Quando eu vim aqui para São Paulo, que eu não estava com meu marido ainda, era o crochê que me sustentava. Na época eu já não pagava aluguel, mas tinha outras contas, né? Então, o crochê me deu esse privilégio da minha filha me ligar: mãe, eu tô aqui na escola, aconteceu um problema, vem aqui, eu posso ir. Ou muitas vezes eu tenho que resolver alguma coisa na cidade, eu não tenho que pedir saída para patrão, eu não tenho que ficar me desgastando, pegando o ônibus lotado, gente. Vocês que moram no interior, eu não sei, mas quem mora aqui em São Paulo, eu moro em Guarulhos. Muita gente que mora aqui em Guarulhos trabalha em São Paulo. Pega o intermunicipal aqui, meu amigo. E para voltar, então, tem pessoas que saem do serviço às 5 horas da tarde, chegam em casa às 8 horas da noite. A minha sobrinha, ela mora com a minha mãe. E ela nem trabalha em São Paulo, ela trabalha em Guarulhos. Mas ela pega o ônibus, ela sai da firma às 5h15. Da firma dela pro ponto é perto, ela tem vezes que chega em casa às 8 horas da noite. Vocês entendem? Você acha que se ela tivesse uma profissão... E isso daqui não é para quem quer. Porque eu já tentei ensinar ela a fazer crochê. Já tentei ensinar outras sobrinhas minhas a fazer crochê. Já tentei ensinar minha filha a fazer crochê. Sabem fazer os pontinhos? Sabem, mas não tem o dom. Não tem a paciência. Agora eu vou pegar o meu crochê, que eu aprendi com tanto amor, que o Senhor me permitiu de eu criar minha filha, de eu estar perto da minha filha, é outra coisa. Eu tenho as minhas enfermidades, gente. Se eu estivesse trabalhando numa empresa... Aliás, a empresa nem me contrataria. E se me contratasse, eu acho que eu pegaria de salário R$300 por mês, porque o tanto que eu tenho que faltar para ir em médico, para ir em médico, para ir em médico, para ir em médico. E o crochê, ele me permite isso, porque se eu vou no consultório, eu levo meu crochêzinho para fazer. Ah, eu não levo meu crochê para lugar nenhum. Eu levo meu crochê para passear. Às vezes ele só vai passear dentro da minha bolsa, mas às vezes eu dou uns pontinhos ali sim. Quando eu vou almoçar fora com meu marido, não. Quando eu vou passear com minha mãe, com meu pai, ou com a minha filha, não. Claro que não. Mas se eu vou para um consultório médico, eu sei que tem espera, eu levo meu crochêzinho. Ah, eu tenho um exame para fazer, eu levo meu crochêzinho. Ah, vamos para tal lugar comprar tal coisa, tenho que comprar material na fábrica. Sei que é trânsito daqui para lá, às vezes eu levo meu crochêzinho. Uma florzinha que eu faço já me adianta. Quem faz sabe que adianta, né? Aí eu vou pegar o meu crochêzinho que o Senhor me deu o dom de trabalhar e eu vou vir aqui cuspir no prato que eu tô comendo, gente. Se não me faz bem,
É fácil. Vai entregar currículo, trabalhar CLT. Se o crochê, se você que está me assistindo, se você acha que o crochê está destruindo sua vida, minha amiga, procura outro caminho. Procura outra coisa para fazer, vai trabalhar CLT. Talvez você se identifique mais. Eu amo ficar na minha casa fazendo meu crochê. Às vezes meu marido tá trabalhando e a minha filha vai para casa do pai dela. Cara, eu não vou falar que eu não gosto de estar com a minha família, mas é um dia assim, é uma sexta-feira que é só minha e do meu crochê e a minha série na TV, sabe? Então é bênção na minha vida. Eu tô super gripada. O tempo aqui em São Paulo tá tudo louco. Um dia tá calor, outro dia tá frio. Tem dia que tá tudo ao mesmo tempo. É frio de manhã, aí de tarde esquenta, depois quando é de tardezinho, às 4, 5 horas, tá tipo outono, tá um céu bonito, mas quando é 7 horas da noite, minha filha, tá congelando. Então, às vezes, tá tudo no mesmo dia desse jeito. Então, eu tô super gripada. Imagina aquele dia que você tá com o corpo todo dolorido, com febre, com dor no fundo do olho, ataca a faringite aqui, a minha garganta, ataca a rinite, a minha sinusite aqui, a minha cabeça, sabe? Imagina eu tiver que levantar 4 horas da manhã pra pegar um ônibus, 5 horas. Vou pôr a hora que a minha sobrinha sai. Vou usar a minha família como exemplo. A minha sobrinha sai 5, ela pega o ônibus 5h20, 5h30, desse jeito, no frio, aí entra dentro do ônibus, lotado, em pé. Gente, vamos ser mais gratos. Vamos ser gratos ao dom que o Senhor tem nos dado, porque isso aqui é dom de Deus. Eu costumo sempre dizer nos meus vídeos que Deus, Ele é artesão. E a maior obra de arte que Ele fez fomos nós. Então, que nós possamos ser gratos à obra de arte que Ele nos ensinou a fazer. Eu sou grata a Deus por Ele ter me dado o dom do crochê. A minha sogra me ensinou a fazer o crochê. Ela não faz o que eu faço. E ela olha pra mim e fala assim, Osana, você tem o dom do crochê. Porque eu te ensinei a fazer apenas as correntinhas e o ponto alto. E você faz coisas lindas hoje. Deus te deu o dom do crochê. Porque ela também já ensinou outras pessoas da família dela que não fazem. A filha dela sabe fazer, não faz. Compra de mim. A sobrinha dela compra de mim. A sobrinha não, a neta dela compra de mim. E sabem fazer. Essa neta dela, né, que é minha sobrinha, no caso, sobrinha do meu esposo, ela falou que ela comprou um barbante para fazer um tapete pro filho dela quando ela estava grávida. O filho dela vai fazer 5 anos, ela não vai terminar esse tapete. Por quê? Porque não tem o dom. Então, se você tem o dom, gente, agradeça a Deus. E eu não, como eu falei pra vocês, eu nunca gravei vídeo com polêmica, com assuntos aqui, que não sei o que não sei o que lá. Mas eu não posso deixar outras meninas que estão começando no crochê acreditarem que o crochê destrói famílias. Não. Se sua família está cambaleando, é falta de equilíbrio, falta de sabedoria. É igual eu vi assistir um vídeo de uma menina hoje, eu não lembro o nome dela. Mas parece que nós crocheteiras aqui do YouTube, daqui a pouco vamos ter que viver um reality show. Vou ter que instalar câmeras aqui no meu ateliê, ligado 24 horas aqui no YouTube, para as pessoas verem que eu consigo fazer tantos tapetes num dia, ou para saber se eu dei comida para minha filha, ou para saber se minha casa tá com a louça lavada, porque se ela faz tanto crochê, então a casa deve ser um lixo. Ah, porque se ela faz tanto crochê, então ela não deve fazer comida. Ah, então se ela faz tanto de crochê... Gente, o que é isso? Que situação, né? Eu estou falando aqui para vocês, como crocheteira, eu sou crocheteira, eu sou mãe, tá? Eu sou esposa, eu sou filha. Então, eu tenho propriedade para falar como essas 4 pessoas, em uma só. Eu não sou a mãe perfeita, não sou a filha perfeita, não sou a esposa perfeita e não sou a crocheteira perfeita. Não sou. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu consigo conciliar essas 4 funções. Eu consigo conciliar. Mesmo nas minhas imperfeições. Eu consigo estar presente na vida da minha filha quando ela precisa. Eu consigo ser uma esposa que está ali atenta quando o marido precisa. Eu consigo ajudar o meu pai, a minha mãe, com a minha avó, ou ir no mercado, ou ir na feira, seja o que for. E eu consigo suprir as minhas encomendas, as minhas prontas entregas da minha feira, os pedidos das minhas clientes. Às vezes trabalho um dia a mais, outro dia eu não faço nada, sabe? Então eu posso falar para vocês com propriedade que mesmo nessas 4 funções, eu citei 4, mas a gente sabe que a gente é muito mais do que isso, né? Como mãe, a gente é enfermeira, médica, psicóloga, enfim, professora. Como mulher, então, meu Deus, na vida segunda mãe, né? Como filha, meu pai e minha mãe só tem eu de filha. Então, ficou toda a responsabilidade. Muitas responsabilidades. Tem a minha avó também, né? E como crocheteira, tem as minhas clientes, tem a feira,
tem a pronta entrega, tem que tirar foto, tem que filmar, tem que gravar aqui pro YouTube. Então, são múltiplas funções. E eu posso dizer para vocês que o crochê, em nenhum momento, ele destrói nenhuma das minhas funções. Se tem dia que eu tô esposa meia arisca, ou eu tô de TPM, eu tô com dor, não é por causa do crochê. Às vezes eu tô com a cabeça quente porque eu tenho uma encomenda e tá me deixando ansiosa, mas a culpa não é do crochê. Pra que eu peguei a encomenda, então? Se era uma peça que eu ia ter dificuldade. Por isso tem muitas meninas que desistem de fazer encomenda, né? Porque conheceu a sua falta de equilíbrio, opa, pra mim já deu, entendeu? Porque às vezes a gente fica ansiosa e começa a descontar nas outras pessoas, entendem? Então, assim, meus amores, nessas 4 funções, né, faço crochê há muitos anos, posso dizer pra vocês que o crochê ele não destrói. Nunca destruiu minha família, nunca. Quando ele entrou em pauta de discussão minha com meu esposo, não era o crochê. Eu poderia estar em qualquer outro serviço que ele ia citar, porque era pela falta de atenção, né? Que muitas vezes a gente também como mulher precisa. Como eu falei, meu marido é caminhoneiro. E muitas vezes ele tá sempre viajando, e aí quando ele chega, às vezes ele quer a atenção, mas às vezes quando eu quero também ele não tá. Então, falta de equilíbrio ali no casamento, em ambas as profissões, pode ser qualquer uma. Tá bom, meus amores? Então é isso. Meninas que estão começando agora, continuem firmes, tá? Procurem equilíbrio. Não deixem de viver a vida de vocês por causa do crochê. Mas também não deixem as pessoas citarem que crochê não é sua profissão, que isso é perda de tempo e isso e aquilo outro. Conheçam a si mesmo, conheçam a sua família, conheçam a rotina da sua família, conheçam o marido que vocês, se vocês forem casada, conheçam os seus filhos, a rotina dos seus filhos, né? Vivam, não vivam pelo crochê, façam crochê para viver, porque hoje eu vivo do meu crochê, né? Meu salário, a minha profissão, que eu tenho muito orgulho de falar. Eu amo quando eu tô na feira que as pessoas perguntam, nossa, não é você que fez tudo isso? Tudo, sim, foi eu que fiz. Caramba, nossa. Ó, tem uma feira que eu faço na quarta-feira e outro dia eu levei pra mim fazer esse cropped aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, eu nem gravei ele. Eu tava fazendo esse cropped aqui, ó. Né? Ó, como ele fica lindo nas costas. E o rapaz da banca da frente, que vende frutas, já me vê desde o começo do ano lá na feira. Ele falou assim, nossa, é você que faz então tudo isso mesmo? Eu falei, porque às vezes a pessoa nem acredita, né, que é a gente que faz. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu faço crochê, que crochê é a minha profissão. Continuem firmes na caminhada de vocês com o crochê e vamos se apoiar umas às outras, tá bom, minhas cheirosas? Como eu falei pra vocês, não gosto de polêmica. Nunca gravei vídeo de polêmica, das crocheteiras mentirosas, das crocheteiras que ficavam sentadas, ficava com um bumbum parecendo não sei o quê. Eu nunca gravei nada, eu sempre fiquei ali na moita. Mas quando surgiu, né, esse assunto que o crochê pode destruir a sua família, gente do céu, meu coração doeu. Doeu de ouvir uma pessoa que faz crochê falando isso. Sabe por quê? Porque é cuspir no prato que tá comendo e continuar comendo nele. O crochê não pode destruir sua família. E ele não tem esse poder. Ele tem o poder de alimentar a sua família, de te unir aos seus filhos, de te deixar uma esposa preparada para quando o seu esposo precisar de um auxílio, você tá ali disponível. É isso que quem tem o dom de fazer o crochê e tem o privilégio de estar em casa com a sua família, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O que vai crescer é aquele que você alimenta. Qual lado do crochê você tem alimentado? O do vício, de preencher, como eu falei pra vocês lá no começo, lembra? Que às vezes a gente preenche lacunas dentro da gente com um vício, mas o problema não tá naquilo que você pegou pra se viciar, o problema tá no buraco que tá aqui dentro que você não tá tratando. Quando o meu irmão mais velho morreu, o meu irmão do meio, né, que faleceu logo depois, ele começou a preencher os buracos dele de uma maneira. Eu preenchi o meu de outra. Cada um com as suas consequências. O meu irmão mais velho, ele bebia muito, porque ele tinha buracos dentro dele, da infância, traumas dele, que ele resolveu preencher com a bebida. Cada um preenche as suas lacunas da maneira que lhe apraz. Mas eu não posso colocar a culpa na bebida, porque a bebida tá lá. A culpa é de quem tá lá se viciando nela. No caso, eu tô falando do meu irmão, tá, gente? Porque alcoolismo é uma doença, né? É uma doença. Da mesma maneira que se eu me viciar no crochê, eu vou estar doente. Não no crochê. A culpa não é do crochê. A culpa vai ser dos buracos aqui. Então é isso, minhas cheirosas. Estava despedindo da minha filha que ela vai pra escola. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vigiem nas palavras.
E se você tá achando que o crochê tá destruindo sua família, se a sua família tá jogando isso, sentem, conversem, tá bom? Mas não culpem o crochê, porque o crochê é uma arte que salva vidas. Eu digo isso pra vocês por experiência própria, porque eu creio num Deus do impossível. Abaixo da mão do Senhor, quem me curou de estar dopada, de estar na depressão profunda, foi o crochê. Então, se por conta do meu desequilíbrio, se eu tive um desequilíbrio na minha vida, um desequilíbrio de ter controle sobre o que eu tô fazendo, e eu peguei o crochê como um vício, e começou a tudo ao meu redor começou a se desmoronar, eu tenho que verificar a mim. Mas eu não posso pegar e falar aqui, o crochê pode destruir sua família. Porque eu, Osana, sou a prova viva de que o crochê salvou não só a minha família, salvou a minha vida. Porque eu poderia ter entrado numa depressão, gente, cada vez mais profunda até. Quantas pessoas né, dão cabo ali da sua vida por conta de depressão, por conta dessa doença? Eu poderia ser mais um na estatística. Mas graças a Deus, a fé que eu tive em Deus, a mão dele que desceu sobre a minha vida e o crochê. Porque quando eu comecei a fazer crochê foi algo tão mágico que foi de repente que até meu esposo falou assim: nossa, se eu soubesse, eu tinha te falado pra você fazer antes. Porque ele viu a situação que eu estava, ele conviveu comigo na situação que eu estava. Então o crochê, ele salva vidas, ele me salvou. Abaixo de Deus eu tô falando, gente, sempre. Porque primeiramente Deus sempre na minha vida. Mas abaixo das mãos de Deus, hoje eu posso ser a mãe, a esposa, a crocheteira e a filha. Porque hoje talvez a minha mãe e meu pai estavam sem filho, o meu esposo seria viúvo, a minha filha seria órfã. E as minhas linhas e os meus barbantes tinham criado um mofo. Mas graças ao crochê, à força de vontade, ao dom que o Senhor derramou sobre as minhas vidas, porque eu recebi uma profecia, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, cada um na sua religião. Eu recebi uma profecia que o Senhor iria me abençoar através das minhas mãos. E hoje eu vivo isso. Eu vivo a bênção do Senhor. E a bênção maior não é essa aqui. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei o buraco que eu estive. Tão fundo que eu estive, que eu achei que eu não ia sair de lá nunca. E eu consegui sair, graças à mão de Deus que se estendeu e falou assim: vem cá, filha, eu vou te puxar daí de onde você tá, mas pra você não querer voltar, pra você não ter, sabe, eu vou te dar um dom que vai ocupar sua mente e ainda vai te render um dinheirinho. É mesmo, Senhor? É. Aguarde aí que eu tô preparando. E ele preparou todas as coisas e hoje eu estou aqui no meu ateliê. Louvado seja o Senhor. Tá bom, minhas cheirosas? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe sua vida, suas mãozinhas e que o seu crochê seja bênção. Abra sua boca para glorificar e diga: o meu crochê é bênção, porque ele será. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!